Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada à distância. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo, à distância. Danilo está aí no interior, com sua família. Se você parar, a gente pode parar por um segundo, Danilo. Dá pra ouvir os passarinhos ao fundo. Dá pra ouvir, tem muito passarinho aqui, é rota de andorinha. As andorinhas estão migrando aí pro Canadá, estão passando por aqui, então é perigoso andar na rua sem um guarda-chuva. Mas o som é bonito. A gente está acostumado a ficar com medo de que o som do caminhão entre na transmissão. Hoje são andorinhas. Muito mais fofo, muito mais natureba. E hoje temos que falar dos 3 jogos de ontem. A gente teve o 3-0 do Golden State Warriors pra cima do Nuggets. O Dallas ganhou mais uma. De novo sem Doncic. Parecia que ele ia jogar, mas não jogou. Ele aqueceu, parecia ótimo, petecou a bola como se fosse bola de futebol. Mas eu acho que eles não precisam de mim e não precisaram mesmo. Ele é assustador. Como é que um time não precisa do Doncic? E o Memphis Grizzlies ganhou mais um jogo do Wolves, mas foi o jogo mais bizarro da história. Esquisitíssimo. Estourar os miolos. A gente vai começar por ele, por ser o jogo mais bizarro. Antes, só um aviso de que ontem teve um vacilo meu. Peço perdão pelo vacilo. Eu fui pegar as jogadas do Caruso e misturei com outras jogadas do Caruso que eu já tinha separado e não usado até pro jogo 1, porque era do jogo 1, tava todo mundo com o mesmo uniforme e eu sou só muito lerdo. Mas bom, a mensagem era a mesma, é o Caruso defendendo muito bem, o que foi chave pro Bulls ter chance nas 2 partidas e ganhar a segunda, mas de qualquer forma, foi um erro nosso. A culpa é do Bulls que usou o mesmo uniforme. Hoje eu não cometeria esse mesmo erro porque eu peguei as jogadas do jogo do Jazz que tava na quadra degradê deles, que é impossível de confundir com os outros jogos. É impossível de confundir e impossível de achar bonito. Eu até gosto, sabe? Não é possível. Eu prefiro do que aquela quadra. A quadra normal do Jazz é muito sem graça. Essa aí eu acho que pelo menos eles estão tentando. Graça tem. Bom, vamos começar então com o Menfão e Wolves. Wolves jogando em casa, torcida empolgadíssima. Eles começaram o jogo malucos. O Patrick Beverley estava mais maluco que o normal, que já é muito maluco. Isso, é nível manda internar. E aí eles abriram 26 pontos de diferença, perderam a liderança, perderam toda essa vantagem, abriram 25 de novo, perderam de novo, tomaram a virada e perderam por 10 pontos de diferença. Essas sequências são inacreditáveis. O Grizzlies ficou 26 pontos atrás no placar e conseguiu virar o jogo, que foi a maior virada da história da franquia, o que já é um dado em si. Aí depois disso, no final do terceiro quarto, 25 pontos atrás. Ou seja, como é que você faz uma virada dessas e deixa uma virada exatamente igual acontecer outra vez? Na história dos playoffs, o time visitante já ficou atrás pelo menos 25 pontos no quarto período 389 vezes. E em 9 ganharam. É extremamente raro. A gente tá falando de uma aberração completa. E para conseguir vencer esse jogo, o Grizzlies precisou de uma sequência de 50 pontos a 16 nos últimos 15 minutos do jogo. É o finzinho do terceiro quarto, quando eles estavam perdendo por 25, até o final do jogo, eles fizeram 50 pontos, tomaram só 16. Inacreditável. Já seria normalmente uma das viradas mais espetaculares. Eles conseguiram 2 vezes no mesmo jogo, não é possível. Não é possível. E se você é capaz de fazer 50 pontos e tomar só 16 durante um período de 15 minutos, por que é que você não fez isso antes? E o engraçado é que a gente tá aqui para analisar a tática e as mudanças que os técnicos desenham na prancheta. Nem teve nenhuma mudança tão drástica assim que justificasse uma diferença tão grande no placar. O que aconteceu foi o Grizzlies jogando de maneira muito mais intensa na defesa, pressionando muito mais, tentando acelerar muito mais o ataque. Parece que eles simplesmente mudaram a voltagem. Era 110 com 220, eles venceram o jogo. Tem ajustes que são feitos ao longo do jogo, como a maioria das partidas de playoff, mas não é que teve uma coisa drástica que um time fez e mudou o jogo. Não, os dois times tiveram sequências boas e ruins com quintetos parecidos em quadra. O Steven Adams não participou. Teve o ajuste, por exemplo, do Grizzlies começar com o Kyle Anderson
e aí perceber que não estava dando certo e colocou o Brandon Clark. O Brandon Clark jogou muito bem. Muito. Mas no segundo tempo também teve uma sequência com o Brandon Clark que não estava tão boa. E depois eles conseguiram a virada mais uma vez com o Brandon Clark lá em quadra. Então tiveram ajustes, mas nada que justifique cenários tão extremos para os dois lados. Então acho que foi muito. Talvez pelos dois times serem jovens, ou é só uma desculpa esfarrapada que a gente está dando para tentar explicar o inexplicável. A Mas gente não gosta de dar altos e baixos. explicações psicológicas de esse time tá muito nervoso, esse time é muito jovem. Mas, curiosamente, são dois times que se motivam muito com a questão psicológica. São dois times que um depende do Patrick Beverley, que é esse coração gigantesco que às vezes tem momentos de muita intensidade, às vezes a intensidade é mais atrapalha do que ajuda. O outro depende do Ja Morant, que é um jogador tão pilhado que é capaz de implicar com criancinhas usando a camiseta do time rival. Então, faz sentido que esses times, dependendo da intensidade com que eles executem o plano, o resultado seja muito diferente. E o Grizzlies parece que só acerta a bola de 3 em sequência, né? Então, tipo, o Grizzlies acerta uma bola de 3, então as próximas 3 vão cair. E aí vai vir uma avalanche de ponto. Errou, aí vai vir uma sequência gelada. Parece que é um time que até a parte técnica funciona na empolgação. Foi um jogo muito estranho. E pro Grizzlies, eles acabaram vencendo o jogo e eles conseguiram manter um dos discursos mais importantes pro time, que é: nós somos a equipe mais profunda da NBA. E esse foi a frase do Ja Morant quando o jogo acabou, e depois o técnico do Grizzlies elogiou vários jogadores que são mais obscuros, que têm menos minutos, falou que o Brandon Clark foi essencial, falou que o Tillman foi completamente necessário para que eles conseguissem fazer essa virada. Tanto então, jogadores de fundo de banco que quando entraram foram extremamente importantes. Ele gostou tanto, o Taylor Jenkins do Tillman no jogo passado, que o Steven Adams não tá jogando mais. Então, eu até tava vendo o John Hollinger falar: você não é proibido de colocar o Steven Adams em quadra só porque deu errado nos primeiros jogos. Você pode tirar do time titular. Mas, por exemplo, quando o Towns não tá mais em quadra, quando tá o Nas Reed, você pode colocar o Steven Adams. Mas o Taylor Jenkins foi pro extremo e falou: não, nada do Steven Adams, você nem pisa em quadra mais. Mas eu acho que tem mais a ver com o Tillman ter entrado tão bem no jogo anterior e ter repetido uma boa atuação. Embora, se eu fosse destacar alguém do garrafão do Grizzlies, claro que seria o Brandon Clark. Ele foi, nossa, muito importante. Ele acertou 6 de 9 arremessos, fez 20 pontos. Só o Desmond Bane, que acertou 7 bolas de 3, fez mais ponto que ele ontem. Jogou bem demais, pegou um monte de rebote ofensivo. E foi muito importante nessa sequência de 50 pontos do Grizzlies para fechar o jogo, pegou rebote de ataque. Mas a ausência do Steven Adams cria situações que o Grizzlies não está acostumado a lidar. E o Wolves explorou isso, principalmente no começo do jogo, com ataque ao garrafão, muita dificuldade de proteger o aro, mesmo quando os jogadores menores entraram. Então o Patrick Beverley parecia pivô. Então, mas foi uma das coisas mais curiosas do jogo, né? O Patrick Beverley geralmente ele é mais secundário no ataque, ele fica mais na linha dos 3 para arremessar. E a gente viu no jogo passado o Grizzlies deixar o Patrick Beverley livre várias vezes para poder congestionar o garrafão. Lembra daquelas infiltrações do Towns? Sempre é o cara do Patrick Beverley que saía. O Ja Morant fez isso para cavar uma falta de ataque. Ontem, o Beverley estava levando a bola para o ataque, estava recebendo a bola no ataque e atacando. Quando era ele e o Ja Morant, ele atacava o Ja Morant no drible, que teve até o auge, que foi ele jogando a bola na tabela para ele mesmo, como se ele fosse o Kobe Bryant ou o Tracy McGrady. Então, foi só a 15ª insanidade desse jogo no ranking. Mas foi isso, o Patrick Beverley atacando o Ja Morant no mano a mano. Mas, para mim, o que chamou mais atenção no ataque do Wolves, pelo 4º jogo seguido aí dessa pós-temporada, é o Towns. De novo, o Towns é protagonista. Ele fez 5 faltas. Isso limitou os minutos dele, não foi igual no jogo 2, lá mais... ele jogou 32 minutos, ele não pôde jogar mais por causa das faltas, e ele tentou 4 arremessos. É muito assustador. De todo mundo que entrou em quadra pelo Wolves,
O único jogador que arremessou menos que o Towns foi o Taurean Prince, que jogou 6 minutos e deu 2 arremessos. O Nas Reed jogou 10 minutos, arremessou 5 bolas. O McDaniels jogou 20 minutos, arremessou 7. O Beasley arremessou 12. O Russell 21 vezes. O Beverly 13. O Vanderbilt 8. O dobro de tentativas de arremesso que o Towns. O Anthony Edwards tentou 13 arremessos. Como o Towns tenta 4 arremessos? O Chris Finch, o técnico do Wolves, depois do jogo, falou: não, é porque eles estavam pressionando muito o Towns, eles estavam aglomerando ao redor dele. Tá bom. Um monte de gente faz isso nos playoffs contra um monte de estrela e ninguém arremessa 4 vezes. E nem é que ele tentou muito e teve um péssimo aproveitamento, que seria perfeitamente esperado de defesas fortes contra uma estrela. Ele sequer tentou. É 3 de 4 ele acertou. É isso. Ele fez 8 pontos. Ele passou. Ele marcou 6 pontos em 3 períodos. Eu não sei se é mais. Eu não sei se é mais inexplicável ele fazer isso ou o Wolves conseguir abrir 2 vantagens de 25 pontos, mesmo com ele tentando 4 arremessos. Pois é. E aí eu separei jogadas aí pra gente ver como é que o Wolves abriu essa vantagem gigante no placar e depois como é que o Grizzlies conseguiu encostar. Boa sorte aí, eu não consigo explicar esse jogo. Vamos tentar. A gente tá nas primeiras posses de bola do jogo. Olha o Patrick Beverly trazendo a bola, enfrentando o Jamoran mano a mano, jogando de costas pra cesta, dando drible, fazendo ganchinho. O que é isso? Tipo, ele atacando o Jamoran e o time abrindo pra ele fazer isso, né? Claramente parte do plano. E é impressionante ver o Patrick Beverly travar os pés no chão, no meio do garrafão, e fazer giro. Eu esperava que o Towns fizesse isso. E é claro, né, que ele fez o tradicional gesto de Ele é muito todo mundo que baixinho. tá me marcando é nanico. Adoro quando o armador faz isso. De novo, ele viu o Jamoran na frente dele, de novo travou o pé, né? E de novo mostrando que todo mundo é anão. E aqui roubando a bola, olhando pro Baines depois de ter roubado a bola dele, partindo pro contra-ataque. Já uma sequência de 10-0. E ele tomando conta do garrafão, e aí o Vanderbilt ainda pegou um rebote. E tá aí um dos 4 arremessos de Karl Anthony Towns. É isso. A jogada nem foi pra ele. No período, Nem foi pra ele a jogada, ele só pegou um lixo lá no rebote ofensivo e jogou. Mas essa é a grande questão para esse Grizzlies quando não tem o Steve Adams, que é o garrafão fica muito mais vazio, você tem muito mais dificuldade de garantir os rebotes. E o Wolves parecia bem pronto a explorar isso quando o jogo começou. Aí mano a mano do D'Angelo Russell, É o passe para mismatch. dentro do garrafão, pro miolo. Olha só, um passe pro miolo do garrafão do Grizzlies. O Tillman saiu na troca e o Brandon Clark pulou seco no toco. São os 2 jogadores de garrafão do Grizzlies. E aí o passe achou o jogador que estava no meio de 4 defensores. É isso, são 4 defensores e não tem problema. Vai subir e conseguir a cesta mesmo assim. E é muito turnover. Claro, né? muitos turnovers, o que ajuda ainda mais o ataque do Wolves. Ponto de transição. Toco. Que não é turnover, mas é como se fosse. E aí, falta e sexta. É isso, o Grizzlies pronto para correr. E o Wolves pegando esses rebotes, puxando o contra-ataque, forçando bola. Vamos ver essa de novo. O Beverly entra no garrafão. De novo, um monte de jogador do Grizzlies lá. Mas essa é a diferença, né? Quando é o Beverly que entra no garrafão, a opção de passe dele não é o Beverly. Porque ele não pode passar para ele mesmo no perímetro. E aí o Wolves não pode deixar ele livre. É o Russell, que é queria deixar o Patrick Beverly completamente livre no perímetro, mas ele não tá. Ele tá aqui com os 2 pés travados no meio do garrafão. E aí ele acha um passe para alguém. Que é o Russell, que é melhor arremessador que ele, obviamente. E aqui de novo, o Patrick Beverly não roubou essa bola, mas foi por causa dele, né? Foi por causa dele. E aí, rebote, Patrick Beverly puxando o contra-ataque. E é só uma finalização muito rápida do Edwards.
São dois times que se alimentam muito do erro dos outros, né? Então já é um jogo que é normal que tenha sequências. Porque quanto mais É, um erra, mais um pontua. quanto mais o Grizzlies erra e mais dificuldade o Grizzlies tem de pontuar, mais o Wolves vai lá e pontua do outro lado. Mas mesmo assim, foi mais que o normal isso aí. E é ponto no garrafão. A ausência do Steve Adams, mais um troco, mais uma puxada de contra-ataque. E é o Wolves, pelo menos sendo paciente, conseguindo girar essa bola. Tipo, acho que nem sei se contaria como ponto de contra-ataque. Não conta como turnover, porque foi toco, e não conta como ponto de contra-ataque, porque todo mundo voltou para a defesa. Mas foi o mesmo princípio, né? Foi um ataque em transição por causa de forçar um erro, mesmo com erro de arremesso, E e aí aí tirar proveito. o Grizzlies sai desequilibrado, né? Tem que contestar os É, arremessos e o Wolves consegue movimentar a bola e encontrar um arremesso livre. E aqui, olha só a completa ausência de proteção de garrafão. Aqui tá vendo é, a bola de 3 de novo. é que, tipo, o Jaren Jackson Jr. ele saiu muito do garrafão pra. Não sei se preocupado com o Nasrid ou preocupado com o bloqueio do Nasrid, o Russell vai pro outro lado. E era só o Jaren Jackson lá que poderia fazer isso. A gente tá vendo o tamanho da diferença. E aqui, finalmente, o Grizzlies começa a cortar no momento que importa. Aquela sequência absurda do quarto período, que é também atacando o Nossa. garrafão e o contorcionismo clássico do Jamoran. Que passou fácil pelo Anthony Edwards, tá sendo difícil nessa série. E aí o Brandon Clark sendo herói, pegando rebotes ofensivos, pontuando. E de Finalizando perto repente a da diferença estava em cesta. 9. Eles foram umas bolas de 3 pontos e rebote de ataque. E aqui você punindo o Patrick Beverly por querer infiltrar o tempo inteiro e devolvendo na mesma moeda. Também a paciência de transformar o contra-ataque num arremesso completamente livre, também se aproveitando dos turnovers que o Wolves cometeu. Mais rebote de ataque, Tipo, mais bola de 3 pontos. e momento crucial do jogo e o Towns aí no banco. E isso quer dizer que o garrafão também está mais vazio, E esse passe foi mas animal também. foi incrível. Mas é impressionante a quantidade de jogadores do Grizzlies que podem pontuar. A quantidade de jogadores deles que podem arremessar do perímetro. Olha E isso. ajudou. E essa bola do Tyus Jones aí, o Tyus Jones ajudou muito para tirar a responsabilidade do Jamoran de criar jogadas. Ele também acerta bolas de três, como a gente viu aí. Ele é um bom defensor. E o Desmond Bane pegou fogo. E pegou fogo, e olha como a grande responsabilidade aqui para atrair a defesa é o Brandon Clark. Todo Isso. mundo vai impedir que ele receba o pick and roll embaixo da cesta, e isso libera a linha de 3 Ele pontos. já tinha recebido ponte aérea em outros momentos do jogo. E aí o Brandon Clark de novo É. recebendo esse passe. Com um bom passe do Dylan Brooks, né? Que foi ridículo no primeiro tempo. E depois acabou salvando o jogo dele. E o E olha como o Brandon Jamoran Clark de não tem novo. medo do Towns, segunda vez que ele enfrenta o Towns no mano a mano, e o resultado é um rebote ofensivo, porque se o Towns sai para contestar, o garrafão do Wolves está muito fragilizado. É. Então acho que isso explica um pouco como os dois times tiveram dificuldade no ataque de meia quadra, em boa parte do jogo, pelo menos. O Grizzlies não teve no último quarto, mas como eles se alimentam muito dos vacilos adversários. E os outros jogos já tinha sido assim, né? Um pouco de jogo de sequências de pontos. Esse aí só passou um pouco da curva. De abrir vantagens muito mais largas que o normal e cortar elas depois. Mas são dois times que, ó, se você vacila na frente deles, é contra-ataque, é cesta e é assim que eles querem jogar. Eles se aproveitam muito disso. Mas mérito do Grizzlies, que vendo uma diferença dessa no placar, continuou seguindo o plano de jogo e só ficou mais agressivo quando a defesa deles realmente encaixa. Quando a defesa deles contesta tudo, começa a sufocar o adversário, eles começam a conseguir turnovers, aí o Grizzlies parece um rolo compressor mesmo. E pro Wolves vai ser um bom teste, né? Todo time passa por isso, mas os jovens é a primeira vez que a gente tá vendo passar. Como você lida com esse tipo de jogo? Porque é um jogo em casa que a sensação é que você jogou no lixo. E É seu muito melhor disposto. jogador tentou 4 arremessos. Então, o próximo jogo vai ser uma boa maneira de descobrir o quanto o Wolves conseguiu superar a dificuldade, o quanto eles lidam com a frustração. É sempre um momento interessante para a gente ver como cada time reage. O discurso do Wolves, inclusive, apelou para o dicionário.
Falou, isso aqui é um jogo só, isso é uma série, a série é longa, é isso que série significa. Série significa que você não pode se importar muito com o resultado de um único jogo. É, Eles mas a estão gente sabe que lidando não é isso um assim jogo de também. cada vez, né? E o Towns falou que a resposta para eles era ir para casa, tomar um vinho e relaxar para poder voltar ao próximo jogo. Vamos ver quem conseguiu dormir, tomar vinho, quem ficou remoendo a derrota, que eu acho meio difícil de não ficar remoendo. Né, espero que o Towns relaxe menos e se preocupe em encontrar maneiras de ser mais produtivo na próxima partida. Pois é, não, mais faltas do que tentativas de arremesso. É inacreditável. Não é assim que vai rolar. Bom, próximo jogo, vamos falar da vitória do Dallas Mavericks. Boa. Mavs ganhou do Jazz em Salt Lake City, abriu 2-1 na série, então 2 vitórias seguidas. E o Don't não estreou ainda, ele era. Não chegou a ser provável, mas ele dizia assim, ele ia ser testado antes do jogo ontem. Pareceu muito bem nas imagens que a gente viu de aquecimento. Ele disse que se sentiu bem, mas que o mais seguro era esperar. Então é bem possível que ele jogue a próxima partida, mas ontem não jogou. E foi tão seguro, mas tão seguro, que o Mavs ganhou mesmo assim. Então, nada de segurança como não expor um jogador no momento em que ele sequer é necessário. E se o Curry tá vindo do banco pro Jordan Poole brilhar, eu acho que o certo é o Doncic vir do banco para não mexer com a boa fase do Jalen Brunson. De verdade, é que eu sei que é arriscado, de repente você toma uma virada nessa série e aí você se arrepende de nunca ter usado o Doncic. Mas eu seriamente consideraria não trazer ele para essa série. Poupar de verdade, garantir que o físico dele esteja 100%. Então, o discurso do Mavis quando ele se machucou é que ele volta quando tiver 100%. Então, o meu palpite é que se ele voltar no próximo é porque eles É porque consideram estará, que. é. Mas eu cada vez mais concordando com a ideia deles de que sim, a guarda ele tá no máximo. Mas olha, com o Brunson jogando nesse nível, tá. Eu cheguei a pensar no momento da partida o quanto o Dallas ia realmente melhorar com o Doncic. Não porque o Doncic não seja um dos melhores jogadores do planeta Terra, mas o que ele vai fazer? Comandar o ataque e acertar tudo que ele arremessa? Já é o que o Brunson tá fazendo. Então, E eu já tinha não falado é. aqui que o Brunson é um desses jogadores beneficiados pelo esquema tático, porque seja quem for, se nós fôssemos chamados para substituir o Doncic, o esquema tático está tão montado para o Doncic que a gente teria que cumprir as mesmas funções. Então, sim, tudo estará girando ao seu redor. Você vai conseguir assistência, você vai ter oportunidades de arremesso. Então, é claro que o Brunson se sairia relativamente bem nessa função. Mas se sair tão bem nesse nível, Em aí playoff. é uma questão de estar jogando num nível altíssimo de basquete, a ponto de que parece mesmo que o Doncic seria redundante. Tipo, o Doncic, se ele jogasse muito bem, ele tá jogando assim. É que a diferença seria, tipo, mas o Brunson estaria ao lado do Doncic, porque é o que eles fazem no Mavs, pegando minutos do Dinwiddie. O Dinwiddie também tá jogando bem. Não tanto quanto o Brunson, mas. O Dinwiddie encarou o Gobert, que é ele, uma coisa que a gente estava falando, que era tão importante pro Mavs, infiltra e passa para fora. O Dinwiddie não gosta muito de seguir plano de jogo. ele Ele meteu uma infiltrou cravada na cara do e Gobert. enterrou na cara do Gobert, o que é muito importante, inclusive, para que o Jazz perceba a importância de manter o Gobert ali. É. De, tipo, se eles estão atacando a cesta e de vez em quando estão tentando enterrar na frente do nosso pivô, tem que trazer mais ajuda. Quanto mais ajuda, mais espaço para as bolas de três. Mas assim, é óbvio que você pode ter o Doncic, você vai ter o Doncic e o time deve melhorar com o Doncic. É que não é aquela matemática do tipo, o Doncic faz 30 pontos por jogo, então coloca mais 30 pontos. Não, ele vai fazer o que o Brunson tá fazendo. É um nível assim surreal para um cara em ano de contrato. Nossa senhora, ele deve estar sentindo o dinheiro, o cheiro dos milhões pipocando no ar assim. Tá Quanto escutando esse dinheiro no... barulho? Não É, são passarinhos, não. É dinheiro entrando na conta. Né? agora tem que saber se esse dinheiro vai vir do Mavs, do Pistons, do Knicks, mas Eu imagino alguém que vai venha dar. do Mavs. O Mavs deve estar muito, muito feliz de poder contar com o Brunson. E deve estar muito orgulhoso de Jason Kidd, que criou um esquema tático em que o Brunson pode desempenhar essas funções e o time funciona. E o Jazz está completamente desesperado. A gente estava com medo desse time derreter se perdesse pro Mavs. Agora, perder pro Mavs sem Doncic jogando em Utah
é só catastrófico para esse time. E a gente se perguntou, né, depois do resumo passado, ou mesmo no podcast, tipo, o Jazz, se não fosse todas as questões externas, eles poderiam respirar fundo e não desesperar, porque não sei o quanto tempo o Brunson vai jogar nesse nível, fazer 40 pontos. Não sei se de novo o Maxi Kleber vai fazer 7 de 8 bolas de 3, ou 8 de 9, não lembro quanto foi o jogo anterior. Respira fundo, vocês perderam por pouco de um time que vários jogadores tiveram o jogo da vida. Vai lá, volta para casa e joga direito. Começou o jogo 3, o Brunson arrasando com eles, o Dinwiddie arrasando com eles e o Maxi Kleber acertando tipo 4 bolas seguidas de 3. É o pior Deus. pesadelo possível. Vai acontecer todo dia, sim. Pode desesperar, fica à vontade. Vocês têm todos os motivos para entrar em desespero. E o começo do jogo parecia uma continuação do jogo passado. Não parecia que eles tinham viajado, mudado de quadra, de estado, de torcida. Era o mesmo jogo, era infiltração, bola para fora, o Kleber acertando todos os arremessos, alguns até mais contestados que no jogo anterior, mas era uma atrás da outra, uma atrás da outra. E o Jazz parecia saber o que ia acontecer e tentou o máximo possível na base da correria, na base do esforço, contestar, para que o Mavs não batesse outro recorde histórico de bolas de 3 pontos sustentadas livres, mas não foi o suficiente. Parece que não existe resposta tática possível para esse Jazz nesse momento do campeonato para impedir que o Mavs faça exatamente o que está fazendo. A única coisa mais fácil não, mas recomendada para impedir o que o Mavs está fazendo é segurar o Dinwiddie e o Brunson no mano a mano. E eles não conseguem. Ele simplesmente não consegue. O mesmo Dinwiddie que errou um monte de arremesso ontem, ele não foi... Teve vários momentos que ele só era tijolo atrás de tijolo, mas ele não perdeu a agressividade, conseguiu vários passes em função dessa agressividade e não conseguia. Mesmo quando o Dinwiddie estava errando, não parecia que é porque a defesa conseguia ficar na frente dele. E o Brunson muito menos. O Brunson não acertou bola de 3 ontem. Ele fez 31 pontos só entrando no garrafão, fazendo bandeja, sofrendo falta, floater, porque ninguém fica na frente dele. O Josh Green infiltrou ontem para achar passe. Foi um festival. O Brunson acertou 12 arremessos, né? Foram todos de 2 pontos. E o Jazz não tem resposta. Não pareceu em nenhum momento que eles tinham chance de igualar o placar. Mesmo nos grandes momentos do Donovan Mitchell, em que o Jazz chegou próximo, não parecia que eles tinham gasolina suficiente para vencer o jogo. Eu separei os lances de... O momento do... Achei que foi o momento que o Jazz reagiu. Quando eles cortaram a diferença pro Dallas com as bolas de 3, abriu uma vantagem confortável no primeiro tempo, de 15 pontos por aí. Levou para o segundo tempo assim. E no fim, segunda metade do terceiro período, o Jazz chegou muito perto de igualar e virar, que foi quando o Gobert saiu. O Gobert saiu de quadra, o Maxi Kleber não estava em quadra pro Mavs, ele cometeu várias faltas, e aí o Mavs estava com o Bertans no lugar dele como único pivô, e ao invés de colocar o Hassan Whiteside, que é o que o Jazz fez ao longo da temporada e ao longo dessa série, botou o Eric Pascal no lugar do Gobert como pivô. Que parecia que era uma... acostumado a jogar small ball no Warriors, né? Ele foi contratado para isso, ele e o Rudy Gay. Os dois faziam essa função nos seus ex-times. O Rudy Gay foi pivô de small ball no Spurs de tempos em tempos. Mas não deu certo ao longo da temporada. O Jazz não jogou bem assim. E o Whiteside estava lá fazendo o trabalho dele, como substituto do Gobert, e o Quinn Snyder meio que largou mão. Agora, no desespero, botou o Eric Pascal, e foi o melhor momento deles no jogo, mas parou de dar certo, voltou o Gobert, e aí depois, quando eles precisavam de outra boa sequência no quarto período, eles botaram o Pascal de novo, e eles não conseguiram repetir o sucesso. O ataque melhora muito quando eles fazem isso, mas a defesa continua tendo os mesmos problemas. O Pascal não resolve absolutamente nada. Então, embora até que seja um bom defensor de mano a mano. Baixinho, não é essa a função que ele cumpre quando ele joga small ball no Jazz, né? Eu separei uns lances pra gente ver tudo isso. Então a gente tá aqui no terceiro período, quando vai começar a sequência, a reação do Jazz, e a gente vê o Pascal aqui embaixo, número 0. Ele é o jogador que tá oficialmente de pivô agora. E olha como todo mundo já chega rápido no ataque. Então já é um 5 contra 4, porque o Brunson demorou um pouco para voltar. E o Gobert é mais lento, o Gobert não faz isso. E o Pascal corre
não para no garrafão, ele vai, leva o Bullock com ele, o Donovan Mitchell infiltra e consegue uma bandeja na pura velocidade. E porque não tem congestionamento no garrafão. Aqui o Pascal tá na zona morta. Então o passe chega para ele, atrai a defesa, o Dallas roda, e aqui reparem no Maxi Kleber. Vou voltar um pouco. Reparem no Kleber, que tá agora é o cara embaixo da cesta. Quando a bola começa a rodar, o Kleber fala, mas putz, o Jordan Clarkson tá livre. A bola vai rodar até chegar nele. Aí o Kleber sai do garrafão. E aí o Mitchell entra. Ele corre imediatamente na direção do Jordan Clarkson. É. Então você tem os 5 abertos, você força o pivô a sair, e aí o Mitchell entra. É o Jazz vencendo com a estratégia do Mavs. Então você começa a ter o ponto forte. E aqui, de novo, todo mundo aberto, a bola começa a rodar, e aí o Kleber tá lá fechando porque e deixou o Pascal livre. A bola chega no Pascal, ele infiltra, sofre a falta e faz a cesta. É o que acontece com o Gobert, não é? É exatamente isso. É o feitiço virando contra o feiticeiro. É. E aí o Kleber tem que sair eventualmente, agora tá o Bertans, e o Bertans fica aí meio perdido, e aí o Bertans tem que abrir, porque ele tá preocupado com o Daniel House lá na zona morta, o Mitchell entra e enterra na cara do Bertans quando ele tenta se recuperar. E de novo, eles atacando em velocidade, é tudo primeiro lance. É tudo semi-transição. O Daniel House tenta colocar o Bertans nessa troca, o Bertans não quer ir, ele chama o Bullock, aí o Donovan Mitchell ataca mesmo assim, cava a falta do Bertans, 2 lances livres. E tudo usando isso aqui. Agora o Pascal, o Eric Pascal faz o bloqueio, o Bertans está envolvido, então o fato do Bertans estar ao invés do Kleber também ajuda. O Donovan Mitchell passa no meio, sofre mais uma falta. Foi disparado o melhor momento do Mitchell e do Jazz no jogo. Mas a gente vê também como o Memphis não é um elenco profundo bastante. É. Quando precisa usar o Bertans na defesa, é claro que eles vão sofrer, né? Atrai o Bertans de novo com o bloqueio do Pascal, não tem ninguém no garrafão. Tem o Josh Green, mas aí o Jordan Clarkson, ao invés de abrir na zona morta, faz a paredão. E mais uma enterrada do Donovan Mitchell. Tudo você vê que ele chega no ataque, ataca porque o garrafão tá livre. E agora roda a bola, roda a bola. 2 E jogadores livres na linha de 3 pontos, mais a enterrada possível. Jordan Clarkson com a cravada. E a diferença caindo. E agora o Mitchell ataca, a bola roda e o Pascal livre. Igual daquela vez, só que em vez de filtrar, ele arremessa de 3 para a última posse de bola do Jazz no período. E cortou para 5 a diferença. O Mavs é uma das melhores defesas da NBA. Né? Especialmente depois daquele começo deles. E eles sofrem enfrentando small ball. Imagina o Jazz, que é uma defesa muito fraca, enfrentando small ball. É a realidade do basquete moderno. É muito complicado você defender contra 5 jogadores abertos. Só a única chance é ter 5 bons defensores. O Bertans não deu conta, parecia que ninguém dava conta. E o problema é que no Jazz, quem não dá conta é o Donovan Mitchell. Você não pode tirar ele de conta. Exato. Aí aqui já é no quarto período, quando o jogo tava aí com 5 de diferença, e o Quinn Snyder tentou de novo a mesma estratégia de tirar o Gobert. Porém, agora é o Maxi Kleber que tá em quadra, são os titulares do Mavs, o Finney Smith tá aí, e o Jazz não consegue mais entrar no garrafão. É triste que o site da NBA não tenha as jogadas inteiras. A gente tava tendo as jogadas inteiras até agora, porque elas duravam 5 segundos. O Jazz chegava no ataque e arremessava. Agora não. Tá aí, tá com 14 segundos, já passaram 10 segundos de posse de bola e o Jazz tá aqui no meio da quadra. E eles não conseguem. Né? Não conseguem passar, e aí começou a virar isso aí. Beleza. E você não tá tirando vantagem do small ball se você não tem uma infiltração inicial. E do outro lado, o Mavs conseguiu punir. Ah, não tem o Gobert? Obrigado. O Conley não marcou o Brunson nenhuma vez no jogo. Perdeu todos os duelos. E o Conley era o que tinha mais chance de vencer o duelo individual. E aí, o Bogdanovic chega perto, mas não, o Conley foi engolido pelo Brunson. E aí o Conley vai atacar do outro lado, ele não passa pelo Dinwiddie. Faltam 4 segundos. Mais um step back de 3, porque você não tem uma infiltração. A gente acabou de ver esse quinteto baixo só pontuar na base da enterrada,
e quando eles tentaram de novo, não funcionou, porque eles não estavam ganhando esses duelos. Aqueles que o Donovan Mitchell ganhava contra quando o Bertans estava envolvido, com esse quinteto do Mavis não estavam conseguindo. O Bullock Com segurando o Maxi Conley de Kleber, novo. Bullock, o Dinwiddie, são todos defensores É. individuais melhores, o Finney Smith. O Finney Smith não foi batido pelo Donovan Mitchell, aí virou um festival disso aí. Arremessos contestados de longe. E aí, logo depois disso, o Gobert já volta. Aliás, o Gobert já voltou nesse lance e ficou aberto e não funcionou nada. Então o Jazz tentou uma resposta, mas o Mavis mostrou no mesmo jogo por que dá certo para eles os 5 abertos e mostrou por que não dá certo sempre. Você só precisa ter um quinteto muito bom individualmente, o que o Jazz não tá conseguindo botar em quadra. O Jazz não tem esse material, teria que ter pensado em outro esquema tático. A gente já falou isso muitas vezes aqui. O Jazz não teve a coragem de tentar outras maneiras de tapar o buraco que a gente sabe que está aí há muito tempo. E o Bucks teve. O Bucks fez, por exemplo, todos os ajustes possíveis, perdeu muitos jogos por estar fazendo experimentos bizarros e faz parte do processo de um time que quer ser campeão. Às vezes arriscar e tentar coisas que são meio fora da caixinha, ver se funciona ou não, insistir um pouco de vez em quando. O Jazz simplesmente fingiu que o problema que a gente viu nos playoffs passados não existiam. E que ter o melhor ataque da NBA ia ser o bastante. Que queria compensar e aí, spoiler, Mavis provando que não compensa. Não é o bastante. Último jogo da noite, vamos de Golden State Warriors e Denver Nuggets. A série extraoficialmente acabou, porque o Warriors abriu 3-0 e nunca na história desse país um time virou de 0-3 para 4-3. Então é bem pouco provável que o Nuggets seja o primeiro, porque o Warriors está voando e o Nuggets nem tanto. O máximo de esperança que eles podiam ter foi aquela hora que o Draymond Green torceu o pé. E aí na jogada seguinte ele deu um pique. Que eu falei, orra, tá tudo bem então, tá tudo certo. E o jogo foi bem mais disputado que o normal. Nos minutos finais chegou a ficar empatado, umas trocas de liderança, mas nos últimos 3, 4 minutos só o Warriors conseguiu o que queria, culminando, né, nas bolas de três não, aquela bola de infiltração do Jordan Poole, meio de costas, e depois, por último, no minuto final, o Draymond Green roubando a bola do Jokic e consagrando o resultado. Então acho que já era essa, né? Já era. O Nuggets já tinha conseguido manter as partidas contra o Warriors dignas por períodos curtos de tempo. E dessa vez eu achei que o Nuggets saiu ainda melhor. Conseguiu encostar no placar, conseguiu até assumir a liderança durante 2 momentos no segundo tempo. Então o Nuggets encontrou maneiras do Jokic continuar sendo efetivo, dele conseguir explorar os duelos individuais. Então o jogo ficou perfeitamente digno e deu para dar um sustinho no Warriors aí. E infelizmente, nesse momento, com o ataque que o Warriors está demonstrando, dar um sustinho neles parece ser o máximo que dá para sonhar. Para esse Nuggets, acho que é isso. E o que eu acho que deve machucar mais o Nuggets é que eles chegaram nos minutos finais. Tipo, você sobreviveu o jogo inteiro. E agora, tipo, é 3 minutos. A gente precisa executar melhor que eles nesses 3 minutos. E eles acabaram perdendo para várias grandes jogadas do Wiggins. Tipo, você já não tá conseguindo parar o trio de Curry, Jordan Poole e Klay Thompson. Você já sofre a vida inteira com o Draymond Green marcando o Jokic. E aí você vai lá e perde o jogo também pro Wiggins. Tipo, pelo menos isso você tem que... O Wiggins acertou uma bola de 3, importante nos minutos finais. Ele pegou o rebote ofensivo que virou a infiltração do Jordan Poole. E um dos arremessos que o Jokic errou, acho que faltando 2 minutos, ele conseguiu a troca de marcação. Foi em cima do Wiggins. O Wiggins contestou e conseguiu forçar o erro do Jokic. A gente tirou o sarro, porque a gente queria dar um nome para esse quinteto novo, o novo quinteto da morte do Warriors. Mas não é de fato um quinteto, né? São 4 jogadores, o Curry, o Klay Thompson, mais Draymond Green. O Wiggins tá lá porque tá passeando e precisam de um quinto nome. Mas esse é o melhor Wiggins possível. O Wiggins quinta opção, né? Ele é excepcional para cumprir essa função.
Ele é um jogador que quanto menos pressão você coloca nele, melhor ele se sai. Quanto menos você depende dele, mais você se surpreende com os momentos em que ele brilha. Ele tinha momentos espetaculares nos tempos deles de Wolves, e tinha momentos horrorosos em que ele simplesmente desaparecia. Então não é uma questão exatamente do que o Wiggins oferece, mas de qual a sua expectativa com ele. Se a sua expectativa com ele é zero, porque tem outros 4 jogadores espetaculares em quadra, ele sempre vai ter esses pequenos momentos em que ele pode desequilibrar um jogo, porque ele é o jogador que ficou livre. Ele é o jogador que estava completamente livre na zona morta. Eu separei umas jogadas pra gente ver, primeiro, como é que o Nuggets manteve o jogo parelho, como é que o Jokic conseguiu pontuar, e depois essa sequência final do Warriors, que inclui o Wiggins brilhando, porque... Por que não? Por que não? Por que não? Quando a fase é boa. Né? Então a gente começa aqui com o Nuggets, e lembra desse duelo individual que o Warriors estava tão orgulhoso de conseguir manter difícil para o Jokic, a ponto de não ter que dobrar? Quanto mais você dobra, melhor o Jokic é. Coube ao Jokic bater o Kevin Looney no mano a mano. Aí o Kevin Looney jogou aqui 10 minutos ontem. Pois é, não rolou, não deu certo. E aqui, jogada fora da bola. Esse é o Jokic sendo marcado no mano a mano. Ele tem inclusive mais espaço para enxergar as jogadas, para encontrar os passes. A gente tá vendo aqui um corta-luz do Aaron Gordon nas costas do Jordan Poole, que é o suficiente para deixar um jogador livre na zona morta. Isso o Denver tem que fazer mais, porque se o Jokic não tá recebendo dobra, não é da dobra que vai vir as assistências dele. Tem que ter gente se movimentando, fazendo corte nas costas da defesa, bloqueio longe da bola, tentar confundir o adversário pro Jokic conseguir enxergar isso e passar. Porque por causa das dobras não vai ser. O Warriors, quando dobra, é no último momento para contestar o arremesso. O Nuggets não tá muito acostumado a fazer isso porque não precisa, mas mostrou que tem repertório, tá no livro de jogadas. Foi um jeito de incluir os outros jogadores sem o Jokic estar atraindo marcação dupla. Aqui já é o Draymond Green marcando ele de novo. Que tá marcando tão bem ele no mano a mano, o Jokic percebeu que acho que a melhor ideia é você arremessar por cima, porque se você tromba, o Draymond Green dá um jeito de roubar sua bola, de desviar. Arremessar por cima funcionou. E aqui todos os jogadores do Nuggets tocando na bola. E foi uma rara tentativa do Warriors de marcar por zona, né? Então a gente tá vendo aqui tem uma zona 2-3, 2 jogadores no alto, 3 jogadores embaixo. E aí o Jokic fica entre as linhas, recebe a bola, e aí se alguém tem que cobrir esse buraco que fica entre as linhas, é porque tem alguém livre ali no garrafão. O Aaron Gordon passou nas costas do Jordan Poole, não viu que tinha alguém ficando livre. E a segunda bola que a gente vê que é o Jordan Poole sofrendo alguma coisa na defesa, né? O Jokic se movimentando bem, recebendo ali entre as linhas, fintando, batendo pra dentro. Ele conseguiu, fez os 37 pontos dele. Forçou a troca com o Curry lá, pontuou em cima do Curry. O Aaron Gordon achei que foi mais ativo, se movimentando longe da bola também. Olha que engraçado essa jogada. Olha o Aaron Gordon recebendo a bola. Olha a reação do Draymond Green, que deveria marcá-lo. Ele vai fazer o box out no... E o Gary Payton Jr. lá dando um abraço de urso no Jokic pra tentar impedir o rebote ofensivo. O Draymond Green só escolheu, prefiro o Jokic, pago pra ver o Aaron Gordon arremessando daí, e o Aaron Gordon acertou, foi muito bem no jogo. Mas não tinha sido nos outros, então. Né? É justificável a decisão do Warriors. Uma rara dobra, olha o Nuggets rodando a bola até encontrar essa bola de 3 pontos. E é por isso que o Warriors não dobra. Por isso que é tão raro. Pick and roll. E o Jokic só arremessando por cima do Draymond Green, ao invés de trombar com ele. O Jokic gosta de finalizar mais perto da cesta quando ele tá com jogadores menores. Com o Draymond Green agora ele tá respeitando. E aí mais um pick and roll. Dessa vez virou um pick and pop. Ele não acertou quase bola de 3, né, até agora. Botou e aí dessa vez ele passou reto. E aí a gente tava vendo, era o Nuggets na frente no quarto período. Mas agora a gente vai para as jogadas do Warriors no quarto período, pra gente ver que tal o Jordan Poole fazendo exatamente a jogada do Curry. Que é esse o mesmo lance. corte seco pra dentro, pra receber a bola e fazer a bandeja. Porque a defesa tá a defesa tá marcando ele por cima, né, pra ele não ficar livre no arremesso de 3, ele vai por trás e aproveita o espaço pra bandeja. É muito cruel. Se o Jordan Poole fosse só um excelente arremessador, tava tudo bem, mas não, ele também se movimenta sem a bola e faz bandeja. É o pacote completo. Aqui o Curry já tá de volta, e com o Iguodala também. E aí, esse é o cobertor curto que o Curry cria.
Se o Jokic tá impedindo que o Curry arremesse lá no alto, quem tá protegendo o garrafão mesmo? Então é só uma enterrada pro Iguodala, mesmo com os seus 92 anos de idade. Não, tem que ter uma cobertura mais rápida que isso pra pelo menos forçar o Iguodala a passar a bola. E aí o Jokic agora não quer subir tanto. Ele não vai ser batido no drible, não quer que o Iguodala vá lá enterrar de novo. Então o Curry arremessa. É tão difícil ter o Jokic defendendo contra um time como o Warriors. Porque é difícil pra todo mundo, mas não é a característica do Jokic não bate, né? Com o que ele tem que marcar contra esse time. O Jokic está lá no alto de novo para impedir que o Curry arremesse. E isso quer dizer que o Wiggins está livre. O Wiggins recebe essa bola, o Jokic já se recuperou, mas o Aaron Gordon estava cobrindo, porque achou que o Jokic não ia voltar nunca. Pronto. O Jordan Poole fica livre. E agora o Wiggins de novo livre na zona morta. Mérito do Wiggins que não ficou parado lá embaixo da cesta, né? Depois de passar essa bola. Ele fez o passe certo, se movimentou sem a bola e acertou uma bola importante, tá aí, ó. Faltam 3 minutos e o Warriors estava perdendo por 2, virou nessa bola do Wiggins. Foi decisivo também. E aí o rebote ofensivo que eu falei no meio de 3 jogadores do Nuggets, e aí virou a bandeja do Jordan Poole. E de novo o Jokic não pode estar no garrafão. Ele tá preocupado com coisa demais na vida, coitado. Ele tava aqui tentando contestar uma bola de 3 pontos do Curry, ele não consegue contestar essa bandeja. E foram 2, porque bola de rebote ofensivo, né? Já tá caótico. E aí, nesse momento, pra matar o jogo, é só o Curry no mano a mano contra o Jokic. Fez ali o sinal. Não, eles chamaram esse pick and roll com quem o Jokic estava marcando o jogo inteiro. É isso, é muito mais fácil você atacar o Jokic quando ele tá fora, quando ele tá longe do aro. E quando você tem um elenco pra isso, né? Que é o que o Warriors tem. E a cereja no bolo? Se o mano a mano do Jokic deu tão certo o jogo inteiro, empurrar o Draymond Green nunca dá. E aí, Acabou foi faltando o roubo 30 só pra segundos. encerrar. Eu achei que o Nuggets estava mais bem preparado. O Nuggets jogou melhor. O Nuggets teve uma grande atuação do Jokic. O Jokic acertou as 2 primeiras bolas de 3 dele na série até. E não foi bastante. Não é o suficiente. Mas o que mais assim, foi triste foi que foi um plano que manteve o jogo disputado até o fim, e quando chega nos últimos 3 minutos, vira menos o plano. Claro que o plano está envolvido, o Warriors repetiu as jogadas que estavam dando certo, mas é também tipo executar bem. E o Warriors executou todas as jogadas direitinho e o Nuggets não conseguiu. Nem repetiu o que estava dando certo. Nas últimas posses eles acabaram errando, e isso que decide um jogo. E aí a gente vê como o Nuggets tem várias questões defensivas para enfrentar esse Warriors, e quando você precisa executar, o Warriors simplesmente tenta arremessos mais fáceis do que o Nuggets. Mesmo que esses arremessos fáceis sejam do Wiggins, tá ótimo. O Wiggins é bom o suficiente para se aproveitar desses momentos. Vamos terminar hoje com nossa apostinha na KTO, porque a gente perdeu nossa sequência, Danilo, porque a gente resolveu fazer uma fezinha no Karl Anthony Towns e o maluco me deu 4 arremessos no jogo. Tô revoltado. Acertou 3. Se ele tivesse tentado 40 arremessos, teria batido o recorde de pontos da NBA. Se fosse a aposta por aproveitamento, né? Pois é. 75%. Bom, hoje a gente tem Hawks e Heat. Hawks e Heat, Bulls e Bucks, Pelicans e Suns. O Hawks e Heat tá praticamente empatado pela KTO ao favoritismo. Eles estão dando esperança que o Hawks vai reagir em casa. Eu acho que essa aposta no Heat não é nada mal não, viu? Pagando 1,86 para uma vitória do primeiro contra o oitavo. E o Hawks não parece ter muita resposta. Não mostrou esse nível de otimismo nas partidas anteriores, né? E a KTO ainda coloca o Bucks como favorito contra o Bulls com alguma vantagem, mesmo com o Chris Middleton ficando fora por até 6 semanas. Pois capaz do Chris Middleton que ele volte com 4, mas mesmo assim, certamente não volta para essa série. 4, talvez não seria nem na próxima se o Bucks passar. É muito tempo. É complicado a situação do Bucks, mas a KTO tá confiante. É tipo, sabe o que tá aparecendo? Aquelas avaliações do computador, do robô no xadrez? Que você fala, mas se você fizer essa jogada, vai acontecer isso, você não pode fazer. Aí você faz, o computador fala, não muda nada não. Por mim tudo bem.
Por mim, tudo bem. Tipo, mãe, mas se eu tirar o Chris Middleton, eu vou perder isso e aquilo. A KTO olhou assim de cima a baixo. Falou, pra mim tá igual. Ah, mas é nosso dia de apostar contra a banca. Vamos apostar uma vitória do Heat e uma vitória do Bulls? Nossa, já pensou? Vamos? E Faz no. essa casada aí. Vamos ver quanto fica. Se eu apostar 5, a gente ganha 19, Danilo. Maravilhoso. Rapaz! Hoje é o Já nosso dia apostei. de apostar contra a banca. Tá apostado. Vamos lá, existe a possibilidade de que E, a gente ganhe uma graninha. e o Suns contra o Pelicans tá. O Suns é o favorito ainda, mas por muito pouco. Aí a lesão do Booker, acho que a KTO sentiu um pouco mais. É, e o que, nossa, e o Pelicans teve uma partida espetacular. Vamos ver exatamente como é que o Suns vai responder aí a última partida. Acho que esse é o jogo que eu tô mais interessado pra assistir hoje. Não, acho que vão ser 3 bons jogos. A gente tá tendo uma primeira rodada bem boa, né? A gente costuma. Tá demorando os resumos da rodada, porque a gente tem que falar de 3 bons jogos com boas histórias, os 3 decididos no final. Não A tem gente aquele tá, jogo que a gente pode a gente tá passar 5 pontos reto. pra deixar um jogo pra trás e não tem o jogo pra deixar. É. Mas espero que vocês gostem. E amanhã tem mais pra analisar essas 3 partidas aí, que acho que vão ser boas. Boa, amanhã provavelmente é o nosso último resumo da rodada à distância. E esperamos também 3 jogos bons para a audiência de vocês. E não esqueça de apertar o sininho aqui embaixo do vídeo para ser notificado assim que o resumo da rodada for ao ar, lá pela hora do almoço, para você ter nossa companhia aí enquanto ingere uma alimentação saudável e nutritiva. Comenta aí qual é a alimentação saudável e nutritiva que você está comendo. Isso, se não tiver saudável e nutritiva, comente também para o povo poder te julgar. Vou almoçar nuggets, em homenagem a Nicole Jokic. Boa. É isso, então a gente se vê amanhã no próximo resumo da rodada. Até breve. Tchau. Tchau, tchau!